Hoje vai ser breve. Será? Fica Geles. Hoje é dia de São Pedro e São Paulo, então o padre preparou uma meditação. Essa meditação está dividida em pequenos blocos, para que a gente pense um pouco no mistério de Pedro e Paulo. O que vai balizar essa meditação? O vacilo deles, a negação de Pedro e a perseguição que Paulo fazia, de modo especial, no caminho de Damasco, o caminho de Damasco. A meditação chama fracasso e graça. O primeiro ponto é o fracasso transfigurado. O fracasso sempre tenta transformar uma queda em nossa identidade. Como se o pior dia da nossa vida tivesse o direito de nomear a nossa vida inteira. Mas em Pedro e Paulo vemos que Deus entra justamente no lugar da fratura, não para maquiar a nossa ruína ou a ruína deles, mas para recriar a própria pessoa. A graça, ela não apaga a memória da queda, ela muda o seu ser. Por isso, quem foi levantado por Cristo não volta apenas a caminhar, torna-se sinal vivo de que a misericórdia pode recomeçar uma história onde todos pensavam que havia terminado. Não deixe então que o seu fracasso dê nome à sua vida. Em Cristo, a queda pode ser o lugar onde Deus começa a escrever uma nova história. Uma história mais humilde, verdadeira e santa. Segundo ponto, quando o medo cai. O medo de Pedro mostra como a fraqueza pode transformar uma promessa sincera em negação dolorosa. Como se a pressão de uma noite tivesse força para desmentir todo o amor de uma vida. Mas no choro de Pedro, vemos que Cristo não abandona quem desabou diante da própria fragilidade. A queda não apagou o amor de Pedro por Jesus. Revelou que ele ainda precisava ser purificado da sua autoconfiança. Antes, Pedro dizia que morreria por Jesus. Depois, ferido pela verdade, a única coisa que ele consegue responder é: Senhor, tu sabes que eu te amo. Na nossa vida, teremos medo. Fracassaremos por medo da vida, por medo do futuro, por medo das pessoas, por medo até do mal que nos cerca. Mas o medo não terá a última palavra. Se no fundo da nossa queda ainda pudermos dizer como Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. Derrubado da soberba. Paulo precisou cair porque estava alto demais dentro de si mesmo. Não era apenas um homem convicto, era alguém que se sentia dono da verdade, seguro demais para escutar, duro demais para perceber que poderia estar ferindo justamente aquele que dizia defender. Seu coração, portanto, precisava ser quebrado, não para ser destruído, mas para deixar-se renovar por Cristo. Deus também faz isso conosco. Por muitas vezes permite que a saúde falhe, que a humilhação nos desarme, que o desemprego nos tire o chão, que uma injustiça nos deixe sem controle,
que uma perca ou um luto nos obrigue a reconhecer que não somos invencíveis. Há quedas que são misericórdia, mas uma misericórdia severa. Deus nos derruba, principalmente quando nossa autossuficiência já não nos deixa ajoelhar diante dele. Ele permite, por vezes, que fiquemos cegos, quando nossa maneira de ver se tornou arrogante, como foi a história de Paulo. Ele faz-nos depender da mão de alguém quando passamos tempos demais acreditando que não precisávamos de ninguém. Paulo caiu para deixar de ser dono da verdade e tornar-se servo da verdade. Também nós, quando somos derrubados em nossa soberba, podemos descobrir que a graça começa justamente no ponto em que o nosso orgulho finalmente perde a sua força. O escândalo da graça. O escândalo da graça é que Deus escolhe vasos fracassados para carregar tesouros eternos. É um escândalo isso. A igreja, por exemplo, nasce apoiada em homens que, se fossem julgados apenas pelo pior dia de suas vidas, jamais seriam considerados confiáveis. Pedro negou, Paulo perseguiu, e mesmo assim, Cristo lhes entregou missão, palavra e pastoreio. Isso nos obriga a olhar para a nossa própria vida com temor e esperança. Também nós, apesar dos nossos fracassos, das nossas quedas, medos, pecados, incoerências e histórias mal resolvidas, recebemos das mãos de Deus uma missão na família, na igreja e na sociedade. Ele não nos confiou pessoas porque somos perfeitos, mas porque sua graça pode agir através de nós, vasos fracassados, vasos quebrados. Por isso não podemos usar nosso fracasso como desculpa para abandonar o bem que nos foi confiado. A graça deve prevalecer apesar do nosso fracasso, cansaço e incoerência. Se Deus ainda nos chama, é porque ainda há alguém que precisa encontrá-lo através de nós, da nossa vida restaurada ou ainda em processo de restauro. Esse é um sinal de que a misericórdia continua acreditando em cada um de nós. 2 abismos em nós. Pedro nos incomoda porque revela o fracasso do amor que se assusta consigo mesmo. Nós queremos seguir Cristo, mas trememos quando a fidelidade começa a custar o próprio nome, a segurança, a aceitação, as amizades, os relacionamentos e o futuro. Paulo nos incomoda porque revela o fracasso da verdade no nosso coração. Por muitas vezes podemos estar certos nos argumentos e errados no coração, defendendo Deus com uma alma que ainda pisa nos outros. Cada um de nós possui esses 2 abismos. Há um Pedro que nega quando tem medo de perder,
E há um Paulo que fere quando se sente ameaçado. Cristo não veio apenas consolar a nossa fragilidade, veio também quebrar nossa soberba e descer ao abismo de nossas vontades e arrancar dali tanto o medo que nos faz fugir, quanto o orgulho que nos faz endurecer e ferir. Tu me amas? Pedro talvez esperasse, após a ressurreição, uma cobrança, uma lembrança amarga, uma palavra que o prendesse para sempre à noite da sua negação. Mas Cristo ressuscitado, quando o encontra, não começa pelo pecado. Ele nunca começa pelo pecado. Ele começa pelo amor. Tu me amas? É a pergunta que atravessa a vergonha sem esmagar o pecador. Porque Jesus sabe que debaixo do nosso medo ainda habita uma brasa viva de amor por Ele. Pedro já não pode responder com bravatas, já não pode prometer grandezas, já não pode confiar na sua própria coragem. Ele só pode entregar a verdade de um pobre coração ferido, mas real, sincero. Senhor, Tu sabes que eu te amo. Apesar da minha fraqueza, do meu fracasso, dos meus pecados, Tu sabes que eu te amo. E é justamente ali, aonde a autoconfiança morreu, que nasce o pastor da igreja. Apacenta as minhas ovelhas. Também nós carregamos noites que nos acusam, promessas que não sustentamos e medos que nos fizeram recuar diante da pessoa de Jesus. Mas Cristo consegue procurar, por baixo da vergonha, do fracasso, do pecado, o nosso amor por Ele que não morreu. E Ele trabalha com isso, com o mínimo que a gente oferece. E quando a nossa alma já não consegue se defender, explicar-se, ou prometer heroísmo, que reste para nós a mesma resposta de Pedro: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Por que me persegues? Paulo pensava ferir apenas homens e mulheres da igreja, mas em Damasco, no caminho de Damasco, descobriu o peso terrível de sua cegueira. Toda ofensa feita aos membros de Cristo chega ao próprio Cristo, ao seu corpo que é a igreja. Jesus lhe faz a pergunta: por que me persegues? Isso revela que Jesus não assiste de longe os sofrimentos dos seus. Ele se identifica com eles. Ele se identifica conosco, com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Mas também Ele sabe da nossa dureza, das vezes que somos injustos e lançamos desprezos contra membros do seu corpo. Paulo caiu porque precisava entender que não existe ferida inocente quando o irmão pertence a Cristo. Aquilo que fazemos contra o irmão toca misteriosamente na carne do Senhor. Também nós precisamos tremer diante dessa pergunta quando ferimos os que estão perto de nós, familiares, amigos, irmãos de fé, pessoas que Deus colocou na nossa vida
e até mesmo desconhecidos. Porque cada palavra que fere e humilha, cada julgamento e cada dureza contra o próximo é, na verdade, uma ofensa contra o próprio corpo de Cristo. Quando a alma se reconhece. Pedro não chorou apenas porque negou Jesus. Chorou porque ouviu dentro de si o desabamento da pessoa que ele jurava ser. Jamais te negarei. Paulo não fica cego após a visão em Damasco, apenas porque perseguia a igreja. Fica cego porque sua própria luz era parte da sua cegueira. A noite de Pedro é a falência da imagem heróica que ele tinha de si mesmo. A noite de Paulo é a ruína da certeza que se confundia com justiça. Estou fazendo em nome de Deus. Um descobre que seu amor ainda era frágil demais para aguentar o medo. O outro descobre que sua convicção era forte demais para deixar Deus no comando. Também nós temos noites assim. Não simplesmente quando o mundo nos acusa, mas quando a verdade finalmente nos alcança por dentro e percebemos quem somos, a fragilidade que somos, a pequenez que somos, o fracasso que somos. E percebemos que o maior perigo não era o mal que estava fora de nós, mas aquilo que em nós habitava no nosso coração. Resgatados apesar de nós. Pedro não foi resgatado porque merecia confiança. Paulo não foi resgatado porque já estava pronto para a missão. Um estava quebrado pela vergonha, o outro cego pela própria dureza. Cristo não os encontrou no melhor de si, mas no ponto que a mentira sobre si mesmo finalmente havia desabado. Esse é mais um escândalo da misericórdia. Deus não espera que o homem se torne digno para então chamá-lo. Ele o chama justamente quando sua indignidade já não pode ser escondida. Pedro foi buscado nas lágrimas que o acusavam. Paulo foi buscado literalmente no chão. Também nós somos resgatados assim. Não porque conseguimos chegar inteiros até Deus, dignos diante de Deus, mas porque Ele nos alcança no chão, nas lágrimas, no pecado, na quebra. Ele nos alcança. A igreja não é um clube de perfeitos. A igreja não é o lugar onde Deus reúne os que deram certo, mas o contrário. É o lugar para os que deram errado. É o lugar para aqueles que erraram confiando em si mesmos, mas mesmo assim foram procurados por Cristo, no ponto exato da maior quebra da sua vida. A igreja nasce quando Pedro ainda carrega o gosto amargo da negação, e Paulo ainda traz nos olhos a escuridão de quem precisou cair para enxergar. Por isso a igreja se falsifica quando tenta parecer uma reunião de intactos, de perfeitos. Seu fundamento é muito mais escandaloso. Deus confia sua graça a pessoas que já conheceram o fracasso por dentro
padres, bispos, papas, leigos, pessoas que conheceram o fracasso por dentro. A eles Deus confiou a sua igreja. Também nós não estamos aqui nela porque nossa história é limpa, intacta, mas porque Cristo não teve nojo da nossa lama. Ele pisou na nossa sujeira e nos trouxe de volta. O dia da graça. Todos nós temos um dia da vergonha na nossa vida. Um instante que a alma estava distante de Deus. Um instante em que a alma se vê sem defesa diante daquilo que fez, da palavra que disse, da coragem que faltou, do amor que se prostituiu, ou do bem necessário que deixou de ser feito. Há dias em que não conseguimos mais sustentar a imagem que construímos de nós mesmos, porque a verdade daquele dia nos alcança e nos derruba, nos coloca no chão e mostra a distância entre aquilo que prometemos e a realidade do que somos. Mas todos também podem ter um dia da graça, quando Cristo atravessou-nos com o seu olhar e nos tocou na alma e nos chamou pelo nome e mostrou que essa vergonha que carregávamos não devia ser a nossa sepultura. Pedro e Paulo passaram pelo resgate de Cristo. Também nós temos noites em que as lembranças nos acusam, que as escolhas pesam e de quedas que gostaríamos de apagar. Mas bendito seja Deus até mesmo por elas, porque é justamente nessa lama e nesse fracasso, onde a vergonha encerra a nossa história, a misericórdia tem um caminho profundo a nos regenerar. E o amor de Cristo é maior do que tudo isso. Graça para o martírio. A graça não conduz Pedro e Paulo ao martírio como quem coroa dois heróis finalmente fortes, mas como quem termina de arrancar deles a última posse da vida deles, eles mesmos. Pedro e Paulo precisavam ser desapropriados de si mesmos. Deus nos conduz pela graça do martírio também do homem velho, não para destruir nossa pessoa, nossa identidade, mas para matar em nós aquilo que não é dele. Esse martírio não acontece só no sangue derramado, mas nas renúncias silenciosas, quando morre em nós a vaidade, a posse, o orgulho, a necessidade de ter razão sempre, de vencer sempre e de ser o dono da verdade. Pedro e Paulo chegaram ao fim da vida porque antes Cristo os levou ao fim de si mesmos. A graça não apenas perdoou suas quedas, mas foi queimando neles o homem antigo. Também em nós, Deus realiza esse martírio interior quando permite que certas seguranças caiam, para que nasça uma verdadeira liberdade, uma liberdade pascal. O lugar dos fracassados. Que ninguém aqui tenha vergonha de lembrar a lama de onde Cristo tirou um dia. Ela não é mais o nosso nome.
não é mais a nossa identidade. É apenas um chão antigo e passado, onde Jesus pisou para nos buscar, onde a misericórdia nos encontrou. Ele nos buscou nos fracassos que escondemos, nas noites que não contamos a ninguém, nas quedas que ainda doem quando a memória toca. E se ele desceu tão fundo, não foi para nos deixar ajoelhados na culpa, mas para nos levantar como filhos de Deus. Pedro e Paulo nos dizem que Deus sabe transformar ruínas em altar, feridas em caminho, porque se tem uma coisa que Deus ama, é gente fracassada. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.